Bom, gente, então eu vou resolver essa questão 4, porque eu acho que por meio dela dá pra gente abordar todos os assuntos que foram estudados, tá bom? Então vamos lá. Então ela fala aqui que um avião, após deslocar-se 120 km para nordeste, desloca-se 160 km para sudeste, sendo um quarto de hora o tempo total dessa viagem. Determine o módulo da velocidade vetorial média do avião. Bom, então duas coisas aqui para a gente compreender. Que ele fala que o avião andou em duas direções diferentes. Então, uma a gente vai adotar como sendo a direção Y, outra a gente adota como sendo a direção X. Então, Y e X. Bom, a gente pode considerar aqui o Nordeste como sendo a Y, tá? Então, aqui, Nordeste corresponde ao Y. E o Sudeste como sendo a direção X. Tá? Então, se ele falou que um avião andou 120 km para Nordeste, então ele saiu de um ponto aqui qualquer e andou 120 km para o norte, certo? E depois andou mais 160 km para o Sudeste. Então, mais 160 km na nossa direção Sudeste. Certo? Então tá, no total, quanto que ele andou? Ele saiu desse ponto e veio até esse ponto, né? Esse que é o deslocamento total dele. Vou fazer até de uma cor diferente aqui. Então ele saiu daqui e no total veio parar de cá. Tá? Então algumas coisas que a gente tem que saber. Primeira coisa, qual foi o deslocamento na direção X dele? Então, ó, nem sempre o primeiro vai ser X, certo? A primeira informação que ele falou pra gente foi esse 120. Só que a direção X nossa é essa daqui, na horizontal, tá? Que no caso é 160 km. Então, em X ele andou 160 km, certo? Outra coisa que a gente tem que saber, o deslocamento em Y dele. Então, olhando aqui na figura, deslocamento em Y 120, né? E esse aqui era o em X, 160. Então, deslocamento na direção Y foi só de 120 quilômetros, certo? Então, sabendo esse deslocamento em X e sabendo o deslocamento em Y, dá para a gente calcular o vetor de deslocamento. Toda vez que falar aqui em vetor, a gente tem que pôr a componente X e a componente Y, certo? Como deslocamento a gente representa pela letra D, então meu vetor de deslocamento vai ser a posição X, 160, vírgula, a posição Y, que é 120. Ah, tem que fazer mais alguma coisa? Não, quando pede vetor é só isso, só colocar o X, vírgula, Y. Tá? Então, uma coisa muito importante. Falou em vetor, não tem que fazer conta nenhuma, só para o X e só colocar o Y. Próxima coisa. Depois que a gente acha o vetor, a gente pode achar também o módulo desse vetor. O que é o módulo? Para calcular o módulo, a gente tem que lembrar lá do Pitágoras, tá certo? Pelo desenho aqui, se eu andei 120 para cá e 160, o módulo vai ser essa hipotenusa aqui desse triângulo retângulo, tá? Então, esse aqui vai ser meu deslocamento em módulo. Então, como que a gente calcula? O módulo do deslocamento
lembra lá do Pitágoras, né? Ao quadrado é igual a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. Aí tem que fazer as continhas, né? Módulo do deslocamento ao quadrado é igual 160 ao quadrado, vai dar esse número aqui, ó. 25.600. 120 ao quadrado vai dar 14.000. Desculpa. Então, 160 ao quadrado vai dar esse número, 25.600, mais o 120 ao quadrado, que vai dar esse número, 14.400. Somando os dois, eu tenho que 25.600 mais 14.400 vai dar 40.000, certo? Mas isso é o valor do módulo ao quadrado. Para achar o valor do módulo, a gente vai tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 40.000. Fazer aqui na frente. Raiz quadrada de 40.000 vai ser igual a 200. Como a unidade aqui em cima é em quilômetros, aqui também vai ser 200 quilômetros. Ok? Então, ou seja, pela leitura do exercício, a gente identificou aqui o deslocamento x, o deslocamento y, o vetor deslocamento e o módulo do deslocamento. Próxima coisa que a gente tem que saber: velocidade vetorial, certo? Lembrando que sempre velocidade é o deslocamento dividido pelo tempo. Então, se aqui eu estou falando de velocidade vetorial, então a gente precisa ter a setinha em cima. Se é velocidade vetorial, vou pegar também o deslocamento vetorial, certo? E olhando lá o que a gente acabou de resolver. O que é o deslocamento vetorial? É aquele par, né? 160,120. Tudo isso dividido pelo tempo, né? Que no caso do exercício lá falou que é 1/4 de hora. Então vamos pôr aqui o 1/4 de hora. Ok? Aqui tem uma observação muito importante. O meu tempo eu posso usar como 1/4 de hora, certo? Eu posso usar 1 dividido por 4 vai dar 0,25. Também posso usar isso, 0,25 horas. Ou a gente pode transformar isso em 1/4 de hora, a gente sabe que isso é 15 minutos, e transformar isso para segundo, que aí vai dar 900 segundos, certo? Só que aí, com a familiaridade com a matemática, a gente acaba percebendo que esses 900 segundos para dividir por esses valores aqui não vai ser muito conveniente, então a gente esquece esse 900. O 0,25 também eu acho que vai ficar meio pouco mais difícil, então a gente pode esquecer ele também. Por isso que a gente vai usar como 1/4 de hora, tá? Pela familiaridade com a matemática. Voltando para cá. Então a gente sabe que velocidade vai ser o vetor deslocamento dividido pelo tempo. Como que a gente faz essa divisão? A gente faz ela separada. Vai ficar o 160 dividido por 1/4 e o 120 dividido por 1/4 também. Certo? Como que a gente divide um número por 1/4?
Divisão por 1/4, a gente conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, minha velocidade vai ficar 60 vezes. O que é o inverso de 1/4? 4/1. Vírgula 120 vezes. O que é o inverso de 1/4 aqui? 4/1. Então, como que vai ficar minha velocidade vetorial? 160 vezes 4, que vai dar 640. E 120 vezes 4, vai dar 480. Ok? Então, isso aqui vai ser minha velocidade vetorial. De novo, falou em vetor, componente x, componente y. Tá? Não tem que fazer nenhuma soma, nem subtração, não. O resultado é esse. Ok? Então, por fim, a última coisa que a gente pode encontrar aqui é o módulo da velocidade. Lembrando, toda vez velocidade é deslocamento sobre tempo. Só que agora, se eu quero achar o módulo da velocidade, eu vou usar o módulo do deslocamento, que a gente achou lá no comecinho, certo? Então, o módulo da velocidade vai ser igual. Quanto que foi o módulo do deslocamento? A gente vem e volta aqui as páginas. Ó, o módulo do deslocamento foi 200 km, certo? Então, vai ficar 200 km dividido pelo tempo, que é o 1/4 de novo. Então, o módulo da velocidade vai ser o 200 vezes... Lembrando, como que divide por uma fração? Conserva o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Então, vai ficar 200 vezes o inverso de 1/4, que é 4/1. E o módulo da velocidade vai ser igual a 200 vezes 4, que vai dar 800. 800 o quê? O 200 estava em quilômetros. E esse 1/4 aqui era 1/4 de hora, então vai ficar quilômetros por hora. Certo? Então, a gente achou o módulo da velocidade. A gente achou também a velocidade vetorial, sempre que é vetor 2 componentes. A gente achou o módulo do deslocamento. A gente achou a velocidade, o deslocamento vetorial, ou vetor deslocamento, que é 2 componentes de novo.